foi que veio. E essa palavra é uma palavra em inglês, que se chama insight. Não sei se a minha pronúncia está muito bem, porque eu olhei no Google, né? Não falo inglês ainda. Mas veio essa palavra. E eu falei, que é isso, Senhor? E comecei a anotar, anotei no meu bloco de notas. E é sobre isso que eu vou ministrar nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 119, versículo 105, por gentileza. Glória a Deus. Pode deixar nessa imagem também. Depois coloca a Bíblia, tá? Que eu vou ler alguns outros versículos. Por favor. Amém? Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Amém. Olha só, Salmos 119, verso 105. Salmo 119 é um salmo bem pequenininho, tá? Você pode ler no decorrer da semana, que Deus vai te falar muito no teu coração. Salmo 119, verso 105 diz assim: Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Estenda as mãos para cá, ore por mim, ore para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, precisamos ouvir Tua voz, precisamos, ó Deus, nesses dias difíceis, que o Senhor venha mostrar o caminho a seguir. Ó Deus, que nós não venhamos tomar decisões erradas, que nós não venhamos pensar de maneira incorreta, de uma maneira que te desagrade, mas que venhamos ouvir e ver o Senhor nesses dias, as Tuas revelações, os Teus segredos, em nome de Jesus. Amém? Estava louvando ali e Deus ele me fez lembrar de algo que o apóstolo João, ele escreveu o livro de Apocalipse, né? Chamado Apocalipse, que significa revelação. E Deus, ele entrega revelações para aqueles que são íntimos dele. Porque toda vez que Jesus, ele se retirava para um lugar, quem que ele levava? Pedro, Tiago e João. Foi lá no Monte da Transfiguração, quem que ele levou? Pedro, Tiago e João. Então, se você for íntimo dele, ele vai te entregar revelações. Amém? E o próprio apóstolo João, ele escrevendo a sua carta, o seu evangelho, ele vai falando que ele era o mais íntimo, o mais amado, o discípulo amado. E Deus, ele entrega revelações para aqueles que são mais chegados, para aqueles que buscam uma intimidade. Então, o meu desejo aqui, nessa casa, como pastor, é chegar para você, aqui no meu nível de intimidade que eu tenho com o Senhor, e chegar aqui e chamar Jesus para cá, e chamar você para cá, e falar aqui, ó Jesus, aqui está esse filho teu, e Jesus, aí filho teu, aqui está Jesus. Se conheçam e tenham intimidade, tenham um relacionamento. Esse é o meu papel. Eu sou amigo do noivo. Você que é líder, você que é amigo do noivo. Nós não estamos aqui para me conheçam. Não, nós estamos aqui para apresentar o noivo, para apresentar ele, e que você tenha intimidade com ele, que Deus te dê sonhos, que Deus te dê visões, que Deus revele a você os segredos que ele não revelou a ninguém. Que você alcance um nível de intimidade com ele jamais alcançado. Diga amém. Glória a Deus. Essa palavra insight, é uma palavra inglesa que significa clareza súbita na mente, capacidade de entender verdades ocultas ou ainda a habilidade de discernir a verdadeira natureza de uma situação. Você sabe o que é isso? É aquele estalo, de repente. Você está no meio de uma tempestade, você está no meio de uma dificuldade, você está chorando, você está angustiado, você não sabe o que fazer e de repente clareia uma luz. É isso. Então, que nessa noite o Senhor ele venha clarear,
se você está em alguma situação, se você chegou a um nível que você não passa disso no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, que nessa noite uma luz venha se acender e que você venha fazer muito mais. Venha fazer muito mais. Não depende de Deus, depende de mim, depende de você, para você se achegar a Ele, de você chegar mais e buscar a tua presença com todas as tuas forças, com todo o teu coração. E para isso, querido, para que nós venhamos ter essa visão desatada, nós precisamos entender onde você quer viver a sua eternidade. Isso precisa ser definido. Ah, mas nós estamos aqui na igreja, eu quero ir morar no céu. Calma aí. Nós precisamos definir com toda clareza e com toda sinceridade onde você quer passar a sua eternidade. Deus, Ele perdoa o nosso passado para que venhamos assumir um compromisso com Ele no presente, para que nós venhamos ter um futuro. Então Ele já perdoou o seu passado, diga amém. Então, o que Ele espera de mim e de você, nesse tempo, que você e eu venhamos assumir um compromisso com Ele. E o compromisso com Ele é de sermos fiéis até o fim. Nós vemos na nossa sociedade que o compromisso entre duas pessoas, ele foi ficando cada vez mais, ele foi tomando uma inversão totalmente contrária à palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje as pessoas ficam, né? Hoje não, há mais de 10 anos atrás as pessoas já ficavam, né? Hoje as pessoas se conhecem um dia e já estão se entregando à intimidade no mesmo dia. Você que casou há 20 anos, há 30 anos atrás, se eu desse a oportunidade para você falar aqui agora como que foi o teu começo, como que foi para você chegar e pedir a mão da sua namorada para o pai, você chegou lá todo tremendo, você chegou lá todo sem jeito, e o pai fazia você trabalha, qual que são as suas intenções com uma filha, o que você deseja, o que você quer, você não vai brincar com ela não, né? Já dava um gelo, né? E hoje já é algo que se perdeu. E nós vemos hoje, as pessoas estão simpatizantes do Evangelho, gostam dos louvores, gostam das músicas, tem uma playlist no seu celular. E o que mais se vende a respeito de música evangélica é aquelas que alimentam a alma. Se você perceber, nós cantamos aqui para o nosso Pai. São louvores verticais, de baixo para cima. Louvores que o glorifiquem, louvores que o exaltem, louvores que venham agradá-lo, que venham exaltar a soberania dEle, o poder dEle, a majestade dEle, porque só Ele é digno. E os louvores que mais vendem no mercado gospel é louvores horizontais, que é de Deus para o ser humano, falando que você vai vencer, que depois dessa prova você vai louvar, você vai cantar, e louvores que pegam e falam a respeito que quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, porque você vai estar na bênção lá e vai chegar e vai ter o que ninguém tem, que ele vai ter algo melhor do que o dele, o que ele tem. E não é isso a essência de Jesus, não é essa a essência do Evangelho. São pessoas que estão simpatizantes do Evangelho. Deus, Ele perdoa o nosso passado para que nós venhamos assumir um compromisso com Ele. Então, nós estamos aqui aguardando o noivo, como nós cantamos, aguardando a vinda dEle, com as lamparinas acesas. Diga amém. Então nós não temos mais tempo para perder com coisinhas pequenas, com pedrinhas. Nós estamos aqui com um objetivo, com uma missão. Mateus 25, do 31 ao 41, isso faz necessário eu ler, porque é mais fácil, querido, eu pegar e ler as escrituras com você, do que tantas pessoas aí falam muito a respeito de si mesmos. Mas você pode ler na tua casa, se você quiser anotar, que diz assim: que quando o Filho do Homem vier em sua glória,
acompanhados de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era um estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos, diga assim comigo, os justos, não são os crentes, não são os pastores, não são os apóstolos, não são os bispos, são os justos, responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhes demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão: Senhor, quando que o vimos faminto, sedento, ou como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Diga aleluia. Queridos, está bem evidente aqui que nós não fomos chamados para dar sermão, mas nós somos chamados para sermão. Então, um evangelho que ensina as pessoas a ganharem riquezas e coisas para si está fora. O evangelho que nós cremos é o evangelho que estende a mão, o evangelho que levanta, um evangelho que ama, um evangelho que fala a respeito de renúncia, porque quem quer ter autoridade precisa renunciar. Quanto mais você renuncia, mais autoridade você tem. Quanto mais você renuncia a sua vida, quanto mais você carrega a sua cruz, mais você vai ter autoridade aqui na terra e nos céus. Sabe, quando essa igreja estava para nascer, eu conversei com alguns pastores e teologicamente, posso se dizer que tivemos algumas discussões a respeito da palavra. E ele falou: mas vocês não concordam com nada. Vocês têm que abrir a sua igreja mesmo. Vocês têm que abrir a igreja para vocês, porque vocês não concordam com nada. E não é nada a respeito de mim. A minha vida tem que estar conforme o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui é meu padrão, é o meu modelo, e precisa ser o seu modelo também. Não é o que as pessoas me dizem, não é o que eu aprendi com fulano, que aprendeu com cicrano, que aprendeu com outro. É o que a palavra me diz, é o que a palavra diz, e a palavra é a verdade. A palavra, ela mostra a verdade, que é Jesus, e é tudo por Ele, não é comigo. Não é eu que tenho que concordar, não é eu que tenho que gostar dos louvores, que são verticais. É o que a palavra nos ensina. E a nossa vida, para que nós venhamos ter esse estalo, venhamos acordar, que as escamas caiam dos nossos olhos, nós precisamos deixar de fazer aquilo que nós achamos, deixar de fazer talvez o que algumas pessoas nos ensinaram, e passar a olhar para a Escritura, para a verdade que há contida nas Escrituras, porque é ela que vai nos conduzir até a eternidade. E ela que vai nos ensinar a estendermos a mão. Qual outro livro que você conhece para falar: olha, dê de comer para aqueles que têm fome, dê roupas para aqueles que precisam se esquentar, que estão passando frio, que estão passando necessidades? Eu não sei você, mas eu não conheço outro. Sabe, esse é o verdadeiro evangelho.
Isso eu tenho aprendido na prática, porque essa semana nós fomos para as ruas, nós fomos conhecer, e não está atrelado ao que as pessoas vão responder à semente que nós vamos lançar. Deus nos chamou para semear, porque fazendo um daqueles pequeninos, nós estaremos fazendo para Ele. Não é o que tem no coração das pessoas, é o que tem no meu e no seu coração. Eu não tenho que esperar o que vai vir de lá. Não é o que vem de lá que vai me afligir, que vai me paralisar, é o que sai de mim. Pode vir pedradas, pode vir insultos, pode vir injúrias. É o que vai vir de mim, o que vai sair de mim, o que vai sair de você. É um evangelho duro, é grande para digerir, mas quando passa, nos alimenta, nos transforma. Outra coisa que falaram a respeito desta obra, falaram, olha, o pastor ele vai sustentar as obras, porque dízimo é obrigatório, porque isso... Queridos, se você entender que é gratidão, Deus ele nunca quis nada obrigatório, nunca quis que nós cumpríssemos um ritual religioso, que viéssemos para cá, bater cartão, viver. Tem gente que viveu há 20 anos na igreja e nunca mudou. E nunca transformou, nunca parou de falar o que eles falavam lá no mundo, nunca parou de ouvir aquilo que eles ouviam, nunca parou, nunca estendeu as mãos, nunca fez nada, nunca exerceu misericórdia, nunca amou ninguém. Então não está voltado a quanto tempo nós vamos, a quanto tempo nós estamos aqui ou ali, mas o quanto de Deus nós temos. O que impressiona a Deus não é uma igreja grande, mas uma grande igreja. Então, o que nós estamos aqui, meu desejo é que você cresça em Deus, que você viva o propósito que Ele estabeleceu para você. Eu não estou te chamando, se você não tem condições de investir aqui ou ali, ou nos projetos sociais que estão para serem levantados, mas que você invista com todos os seus recursos, energias e força no teu propósito, porque Deus confiou a você um talento e uma missão, e nós sabemos que quantas pessoas têm enterrado esse talento, e um dia Ele vai vir e vai exigir aquilo que você fez com esse talento, com a missão que Ele estabeleceu para você. Sabe, nós não podemos enganar quando chegarmos lá no grande dia do Senhor e olharmos para Deus e falar: Senhor, eu passei todos os domingos cantando, eu passei todos os domingos pregando, e Deus falou assim para mim e para você, fala: olha, mas eu não te chamei para cantar. O que estava escrito ao teu respeito era que você seria um missionário lá no Nordeste, que você iria para as ruas entregar marmitas, entregar cobertor, que você iria fazer outra coisa. Ah, Senhor, mas eu fiz a tua obra, eu estava lá na tua casa, eu fiz a tua obra. E Deus olhar para mim, para você e falar assim: olha, você fez a sua obra. Não adianta, você precisa saber qual é o teu propósito. E se o teu trabalho, se a tua faculdade que você está estudando, se aquilo que você está fazendo no decorrer dos dias não tiver vinculado com o propósito de Deus para a tua vida, você está perdendo tempo. Você está existindo, você não está vivendo, e é diferente. Deus te chamou para viver algo grande nele. Nós fomos para a rua essa semana e nós pudemos contemplar, querido, que é muito melhor eu dar do que receber. Coisas que são simples, que nós temos todos os dias. Quando a pessoa recebe, quando nós conseguimos promover um pingo de dignidade, o quanto é agradável. Se ela vai mudar ou não, quem sabe uma semente foi plantada, uma semente de amor. Não basta nós vivermos falando. O que fala mais é nossas atitudes. O que fala mais é o nosso caráter, é a nossa essência. De nada vale a gente ficar aqui, entra culto, sai culto, entra culto, sai culto, se nós não mudarmos, se nós não sermos transformados, não andarmos como Jesus. Diga amém. 1 Tessalonicenses 7-9 vai dizer assim: que Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós na revelação do Senhor. Quando Ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus, e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas do nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna
separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. O que eu quero dizer aqui com esses versículos, com esses dois textos que eu li, é que existe um céu e existe um inferno. Existe um céu preparado para os justos, existe um inferno preparado para os ímpios, aqueles que rejeitaram Deus, rejeitaram a graça, rejeitaram a salvação. Isso é real e está muito mais próximo do que nós podemos compreender ou imaginar. Então, nós não temos mais tempo para ficarmos querer se dar bem apenas nesse mundo. Nós precisamos olhar para a eternidade que está aí. Para a eternidade, definir onde você quer morar, onde você quer se dar bem, no céu ou aqui na terra. Porque se você quiser se dar bem no céu, se você quiser se dar bem no céu, você vai passar a eternidade lá. Agora, se você viver aqui na terra, querer se dar bem aqui na terra, a terra não é capaz de garantir o céu. Não tenham medo dos que matam o corpo, Mateus 10, 28. Mas não podem matar a alma, antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Sabe uma coisa que é incoerente? As pessoas dizerem: eu quero viver a eternidade com Deus, eu quero viver a eternidade com Cristo, com o Espírito Santo, sendo que aqui na terra as pessoas não passam 1 minuto com Deus, não passam meia hora com Deus, não passam 2 horas com Deus, se não leem a palavra, se não buscam a verdade, se não buscam conhecê-lo. Sabe qual é o seu chamado principal aqui na terra? É conhecer a Ele. Porque quando você conhece a Ele, você se conhece. Quando você conhece o amor de Deus, você sabe o quanto você é amado e você é capaz de amar outras pessoas. Sabe por que às vezes nós não conseguimos amar outras pessoas? Porque nós não conhecemos ainda o amor de Deus. Nós não conhecemos o amor incondicional de Deus, que foi capaz de entregar a vida do seu filho para morrer por quem não presta. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. E aí então, o que a palavra diz: ama o teu próximo como você ama a você mesmo. E tem pessoas que acham que se ama, mas se a pessoa se amasse de fato, ela ia garantir primeiro a eternidade. Porque de nada vale eu viver aqui meus 70 anos, 80 anos e passar uma eternidade inteira lá num lago de fogo. Não vale a pena. O que vale a pena, querido, que eu quero trazer para você? O que vale a pena é andar com Ele, é viver o teu propósito, é pedir as orientações dEle. O livro de Tiago, ele vai dizer que se você se considerar, se você ser amigo do mundo, você já constitui inimigo de Deus. E aí, meu irmão, das mãos de Deus ninguém pode te tirar. Que estalhe hoje, que venhamos cair na real. Houve um dia que eu caí na real, e não foi no dia que eu aceitei Jesus, ou um dos dias, mas o dia que eu vi, que eu falei: Senhor, eu preciso mudar. A maior evidência de uma pessoa que veio a glória de Deus, ela olha para si mesmo, gente. Ela olha para si mesmo. Não acho que uma pessoa, por pregar bem, por cantar bem, que ela está cheia de Deus, por ter uma eloquência na fala. Está cheio de pregador bom, está cheio de coaching bom, está cheio de psicólogos bons, mas existem poucos que estão cheios de Deus. Porque a maior evidência da pessoa que está cheia de Deus, ela vai olhar para si. E nós vemos pessoas que se dizem cheias de Deus, pessoas pegam e falando de uma pessoa para outra. E aprenda o ditado que está bem evidente na nossa nação: quem fala de Pedro fala mais de si do que de Pedro. Se você está numa rodinha que estão falando de alguém, você vai ser o próximo a cair na boca deles. Então, pensa naquilo que Deus ele tem para você. Não tem tempo para perder. É incoerente nós queremos o céu e passarmos a eternidade no céu se nós não queremos priorizá-lo aqui na terra. Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte.
Entenda bem, querido, que existem duas mortes para aqueles que nasceram apenas uma vez. E para aqueles que nasceram duas vezes vai existir apenas uma. Compreenda. Se você nasceu naturalmente, nasceu da água e do Espírito, você vai morrer apenas uma vez. Agora, se você nasceu e não morreu, ou melhor, se você nasceu apenas uma vez, vai morrer duas vezes. Vai morrer essa vida naturalmente e a segunda morte, que é a eternidade. Então, não é tempo, querido, de nós ficarmos pregando um evangelho fácil. Não, porque o fogo ele vai vir e vai provar as nossas obras. Diga amém. E aí nós estamos vendo que estamos passando por dias difíceis ainda. Estamos passando por dias difíceis. E aí, em dias difíceis, precisam de pessoas fortes. Quem é você? O que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com aquilo que Deus confiou a você? O que você tem feito? Diga sim para o propósito dele. Sabe o que é mais importante? E uma coisa que nós negligenciamos, conhecê-lo. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Em Oséias, capítulo 6, se eu não me engano, verso 7, vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Em outras traduções vai dizer que o meu povo perece porque não me conhece. Porque não me conhece. Então nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer alguém demanda tempo, demanda energia, demanda recursos. Para conhecer alguém eu preciso investir tempo. Aleluia, nós precisamos nesses dias investir tempo na presença do Senhor, fazer aquilo que nós não fazíamos mais. Sabe, tem um bando de gente frustradas, muitas pessoas frustradas, esperando viver nesse tempo que elas viveram 15 anos atrás, e não é possível. O tempo passou. Nós estamos agora em outro momento, numa outra geração, e precisamos estar atento à voz de Deus para que seja feito aquilo que Ele deseja fazer. Como eu disse no início, não é o que eu acho que deve ser feito, e sim o que deve ser feito. E quem determina isso não sou eu, é Deus. Eu estou aqui somente para ouvir a tua voz e cumprir a vontade dEle, fazer a vontade dEle. Então, não podemos nos enganar em conhecer outras coisas. O que nós mais precisamos é conhecer a Deus. É esse estalo que precisa ser despertado. Como que eu conheço a Deus? Deus, ele tem 3 maneiras para nós o conhecermos. Uma é a sua palavra, uma é a oração e a outra é a dor. Qual que você vai escolher das 3? Eu sei que tem muitas pessoas que até mesmo já entraram aqui nessa casa, já adoraram o Senhor juntamente conosco, e talvez está esperando a dor para ver Deus, para conhecer a Deus de verdade. Sendo que nós temos a oportunidade de conhecê-lo por intermédio da palavra, conhecê-lo através da oração. A palavra de Deus é como uma rocha, uma lâmpada em uma noite escura. Isso mostra o caminho, evita tropeçar em obstáculos, ou cair em precipícios, ou vagar por caminhos que levariam a perigo, o que o afastariam completamente do caminho para a vida. Então é essa palavra que clareia, é essa palavra que mostra, essa palavra que revela, para que nós não venhamos tropeçar. Existem muitas pessoas que estão sendo enganadas nesse momento por falsos profetas, por um falso evangelho, porque considerou que não precisa conhecer isso, prefere ficar lá em todas as maneiras de distrações, de entretenimento, do que conhecer a palavra. E eu digo uma coisa, querido, a sua salvação ela é muito importante para você confiar na mão de outras pessoas. Portanto, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. É muito bom os movimentos, é muito bom cantarmos, é muito bom nos rendermos, é muito bom falarmos em língua, é muito bom tudo isso, eu amo tudo isso. Só que isso não transforma, o que nos transforma é a palavra.
O que transforma o nosso caráter e nos deixa mais parecido com Cristo é a palavra. Se você caminha 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos na presença de Deus e não foi transformado ainda, o que está acontecendo? Qual palavra você está ouvindo? Qual palavra você está lendo? Qual livro você está lendo? O que você está vendo? O que está chegando no teu coração? Você está cheio do quê? Eu conversando com o pastor Wagner na casa terapêutica, ele disse assim, olha, eu ouvindo a pregação, ele falando, olha, o Facebook, o YouTube, o Instagram revela que tem dentro de muita gente, porque nós temos dedos para compartilhar tantas coisas, tantas besteiras, tantas coisas que só produzem entretenimento, às vezes coisas que são profanas, mas nós somos incapazes de compartilhar algo de Deus. Nós somos incapazes de ir lá e publicar uma frase, algo que Deus falou conosco, algo que nós ouvimos que foi edificante para as nossas vidas. Nós somos incapazes. Então, que evangelho é esse? O que você está cheio? Do que você está cheio? Do que eu estou cheio? Nós precisamos estar cheios de Deus. Já está cheio de gente, de multidões que são cristãs, mas que vivem da mesma maneira que o mundo vive ou pior, porque se corrompe da mesma forma, porque as pessoas falam mal do governo, falam mal de tantas coisas, da política, falam mal, mas quantas pessoas que pegaram benefício emergencial que não precisavam pegar e pegaram? Isso não é uma corrupção? Eu estou enganado? As pessoas que querem ter o melhor lugar, querem ter o lugar de destaque. Pastor Douglas Gonçalves, no Dizascope, ele diz uma coisa muito interessante, que ele promove a conferência Dizascope anualmente. Em uma das conferências, as pessoas na fila, com as suas inscrições, elas brigando para pegar o melhor lugar. As pessoas brigando para sentarem na frente, para estarem lá com seus celulares e filmando tudo, sendo que a transferência já estava sendo transmitida. E aí ele chega assim, olha, muitas pessoas brigaram para chegar, para tomar os melhores lugares, mas é bem provável que se Jesus, ele viesse aqui em forma humana, ele estaria talvez em pé para você sentar. Talvez se tivesse lotado o ambiente, talvez ele estaria lá assistindo pelo telão lá fora, para que você tivesse acesso ao melhor lugar. Então, sabe, o evangelho que nós temos vivido, o evangelho de queremos ser melhores do que o outro, onde o que a palavra nos ensina aqui, se você quer ser o primeiro, então sirva a todos. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Aquilo que você quer que as pessoas façam para você, querido, faça primeiro a elas. Por que você está esperando que as pessoas te tratem bem, que as pessoas te elogiem, se você não trata bem ninguém, se você não elogia ninguém, se você não levanta ninguém, se você não dá uma palavra para ninguém? É incoerente, não é o evangelho. Deixa essa luz acender hoje, deixa essa lâmpada acender hoje, clarear o teu caminho, para que você possa ver, para que eu possa ver. Pessoas que sobem uns montes para buscar prosperidade, para consagrar vassouras, para consagrar água, sendo que Moisés subia no monte para conhecer Deus, para ouvir Deus, para como conduzir o povo, para receber as instruções de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? É uma luz que brilha no caminho, que um homem trilha. Isso é a palavra. Para que ele possa ver o caminho, que ele possa ver qualquer perigo que possa estar no seu caminho. Quem faz da palavra de Deus seu guia e marca seus ensinamentos, está no caminho certo. Ele verá claramente o caminho. Ele será capaz de marcar o caminho em que deve seguir e evitar todos os caminhos que o desviarão. As pessoas estão fracas, indo em qualquer vento de doutrina, porque ainda não se aprofundaram, está rasa, não conheceram a Deus na sua totalidade. Ninguém vai conhecer na totalidade, mas não conheceram Deus ainda, pessoalmente. Porque falar que conheço a Deus e conhecê-lo de verdade está a uma distância muito grande.
Diga glória a Deus, querida. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Não diz a respeito da igreja que você está indo, mas da igreja que você está sendo, porque você é a igreja. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina toda a casa, todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Diga amém. Isso é a palavra. Se eu estivesse falando, existem pessoas que preferem ouvir a alma do outro ser humano, mas eu prefiro ouvir a palavra, porque se dói em você, também dói em mim. Se é difícil para você, também é para mim. Ou você acha que pastor vive num outro mundo? Tem dia que eu acordo estressado, como você acorda estressado. Tem dia que é difícil. Tem dia que eu quero ler, tem dia que eu não consigo ler, é uma luta, e eu preciso vencer. Tem dia, como a gente falou aqui na quinta-feira, que eu não quero vir para o culto, mas é necessário nós virmos para cá, porque a qualquer momento pode entrar alguém aqui totalmente sem esperança, pensando no suicídio, e encontrar a paz, encontrar o descanso para a sua alma, encontrar a salvação. Então é necessário que eu tenha algo de Deus para passar. A pastora Rose costuma dizer que a gente só dá aquilo que a gente tem, e é uma realidade. Cada um tira do seu bom tesouro aquilo que tem, do tesouro do seu coração, aquilo que tem. E é isso que nós precisamos fazer agora, uma autoanálise. O que tem dentro de mim, o que tem dentro de você? É a palavra. Tem um livro que eu estou lendo, do Wayne Cordeiro, que é Andando com um Tanque Vazio. Pessoas que pegaram, transbordaram e não se deu conta de que já estavam com um tanque vazio. Estão a ponto de parar. E muitas, na verdade, já pararam, cansaram, fazendo algo para as pessoas, fazendo algo para que os líderes vissem, e pararam no meio do caminho, não aguentaram. Porque o que nos sustenta é a palavra, o que nos sustenta é a presença do Espírito Santo, o que nos sustenta é Jesus. Não existe mais nada que possa ser capaz de nos sustentar. Movimento nenhum, sensação nenhuma. Senti um arrepio, e pulei, e caí arrebatado. É bom, maravilha, são sensações e movimentos do Espírito, mas o que nos sustenta de verdade é a palavra. O que vai te sustentar nos dias da tua aflição é a palavra. O que vai fazer com que você vença o diabo quando ele vier te tentar é a palavra. Essa palavra precisa estar em mim, essa palavra precisa estar em você. Quando vier alguém e chegar e falar: eu estou desesperado, eu estou angustiado, o que você vai tirar do seu bom tesouro? A palavra que dá vida, que revela o caminho, ou palavras vazias? Nós precisamos viver esse evangelho, onde nós renunciamos a nossa carne, renunciamos o nosso bem-estar, para viver o propósito. Gente, viver o propósito é algo que você precisa respirar fundo, porque não é fácil. Uma das maiores evidências de que você está vivendo o propósito de Deus, o pastor Eduardo Reis, ele vai dizer, é a vontade de desistir. Porque é constante a vontade de desistir. Porque vem as pressões, vem as lutas, vem as tempestades. E sabe o que nos sustenta? O que vai fazer nós ficarmos de pé é a palavra. Portanto, querido, gaste tempo na palavra. Busque a palavra. Se aprofunde, estude, examine, para que ninguém te engane com doutrinas vazias, com falsos ensinamentos que não vêm de Deus.
Porque nos últimos dias enganarão, os falsos profetas enganarão até os escolhidos, até alguns escolhidos. Então não basta pregar bem, não basta, sabe, eu preciso conhecer. Eu gravei um vídeo aqui essa semana e foi até um pouco pesado, que eu retirei depois, chamando o pessoal para vir para cá. Mas uma verdade que Paul Washer diz, que não basta irmos somente para a igreja mais próxima da nossa casa, nós precisamos ir para a igreja mais próxima da Bíblia. E o meu compromisso aqui não é te agradar, embora eu ame você. Meu objetivo aqui é agradar o Pai, é promover a verdade, é fazer com que você conheça a verdade, porque só a verdade é capaz de te libertar. Só a verdade é capaz de te desatar. Só a verdade é capaz de te transformar. Então nós não temos aqui compromisso com a política, não temos compromisso. Nosso compromisso aqui é com a palavra. E aí pode vir teólogo, pode vir quem for, eu prefiro ficar com a palavra. Ah, mas ele conhece aqui, estuda aqui. Eu prefiro olhar para cá, entender a verdade de Cristo. Tiago, capítulo 1, verso 22 diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Quando nós somos ouvintes apenas da palavra, e essa palavra não promove nenhuma transformação, nenhuma mudança na minha vida, no meu caráter, eu sou apenas ouvinte, eu estou apenas me enganando, porque eu estou pensando que vou para o céu, mas é difícil escutar isso. Mas se você não for justo, você vai ficar. Diga misericórdia. Então, nós precisamos praticar essa palavra. Praticar todos os dias, mesmo quando você não quiser, os ensinamentos contidos que estão aqui. É duro, pastor? É difícil? Com certeza. Mas o Espírito Santo, ele te dá a graça para você viver essa verdade. A evidência do nosso compromisso com Deus, com a verdade, é a prática. A evidência do nosso compromisso com a verdade é a prática. Se você tem um compromisso com a verdade, que é Cristo, então você não é ouvinte, você é praticante. E para falar real, já deu de pessoas que apenas ouvem, não praticam. Não dá para parar para escutar uma pessoa que fala, mas não faz, que até prega bonito, mas não vive nada, que até canta bonito, mas aquele louvor não está no coração. Então, queridos, eu não estou aqui para massagear o meu ego e o seu ego, mas eu estou aqui para te mostrar a verdade, para que essa verdade ilumine o nosso caminho, para que você não venha se enganar e eu não venha me enganar, porque eu sei que existe um peso muito maior de julgamento sobre aqueles que ensinam. E se eu ensinar para você algo que está errado, eu vou pagar um preço muito alto. E eu queria que muitas pessoas hoje que pregam o Evangelho se dessem conta e tivessem o temor a respeito desta palavra, que é real, que é verdadeira. Então, que essa palavra promova uma transformação nas nossas vidas, que não venha apenas nos melhorar, mas que venha nos transformar todos os dias. Chega, gente, não dá para você ser quem você era 10 anos atrás. Não dá para você viver aquilo que você viveu 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás. Eu vou falar para você que no momento da minha conversão foi maravilhoso, foi tremendo, foi glorioso. E os meses seguintes foram poderosos de aprendizados. Só que esses dias não vai mais voltar. E aí eu vejo pessoas que estão vivendo de experiências do passado. Sempre lá, não, naquele tempo que era bom, Fábio, naquele tempo lá que a gente pegava e fazia isso, e fazia aquilo, ia para o monte, e fazia isso, e servia, e tinha aquela comunhão, e tinha isso, eu tinha aquilo. Passou. Quais são as suas experiências de agora? Quais são as suas experiências de hoje? É isso. Nós precisamos viver aquilo que Deus tem para hoje, para os próximos dias.
Se você viver segundo a direção do Espírito Santo, Deus ele vai te mostrar grandes coisas. Ele vai te contar segredos. Ele vai te levar a lugares que realmente precisam da manifestação da glória dele. Diga glória a Deus. Temos nos tornado muito preguiçosos em dois aspectos fundamentais da vida cristã. Uma, no reunir com o povo de Deus e no ouvir e praticar a palavra. Olha só, as pessoas dão prioridade para o trabalho. Nunca falta um trabalho, doente ou não, sempre estão lá. As pessoas dão prioridade para visitas, dão prioridades para sempre ali para sempre tão cansados para descansar. E aí se tornou preguiçosas no reunir com o povo de Deus, em estar aqui. E no outro, em ouvir e praticar a palavra de Deus. A pastora Alexandra Abrantes, esposa do Rodolfo Abrantes, também cantora Raimundos, diz assim que a pessoa, acho que chegou para ela e falou: olha, não, eu assisto aos cultos pela internet, E ela disse assim: olha, então quando você sentir fome, assista MasterChef e veja se vai saciar sua fome. É diferente. Eu amo cultuar a Deus, sempre tem um culto passando lá na minha TV, sempre tem. Mas é diferente quando nos reunimos aqui, porque nós somos o corpo de Cristo aqui. Nós juntos conseguimos atrair os céus para a terra. Nós juntos conseguimos tornar esse ambiente, que é apenas um prédio, apenas uma casa, em um ambiente de glória, um ambiente onde a presença do Espírito Santo é evidente, onde a presença do Espírito Santo cura, restaura, liberta, transforma. É isso que nós promovemos nesse ambiente, porque o Senhor ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E nós cremos que Ele está aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Por que nós ceiamos? Porque eu como um pedacinho, o Fábio come outro pedacinho, minha mãe, o pastor Anselmo come outro pedacinho, e nós juntos, com toda a igreja, não somente a Hope, mas com a Deus é Amor, com a Universal, com as outras igrejas, nós juntos formamos o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia, nós precisamos conhecer esse Deus pessoalmente, precisamos conhecer essa palavra, que nos deixa semelhantes a Jesus. Ei, Jesus é o teu padrão, Jesus é o teu modelo, Jesus é o meu modelo. Essa palavra, ela revela o Criador. De todos os tipos de conhecimento que você pode obter, o conhecimento de Deus e o de você mesmo é os mais importantes. Você pode conhecer tudo. E uma coisa eu digo para você: nunca pare de aprender. Nunca pare de aprender, nunca pare de estudar, nunca pare de crescer. Eu pego aqui algumas pessoas e falo para elas: vem orar. Você vai orar, você vai abrir o culto. As pessoas: não, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não sei o que. Por que eu chamo? Porque um dia fizeram isso comigo e contribuiu para o meu crescimento, porque eu era tímido demais, e sou até hoje. Ficava vermelho, mais que um pimentão, mais que o carro do Ares. E aí eu vi que eu posso ser uma voz de Deus aqui na terra. E você também pode ser essa voz que Deus está esperando para manifestar a glória dele em toda a sociedade, nos lugares mais carentes. Eu te desafio aqui a se dar mais. Ah, mas eu só sei fazer isso. Não. Vai, cresça, vai. Porque um dia eu fui flecha nas mãos de alguém. E alguém acreditou em mim, me enviaram. Pegaram. E o processo de arco e flecha é bem tenebroso, porque pega, te estica aqui, pressão. Ah, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu não sei o que falar, eu não sei, não vai dar certo. O que as pessoas vão dizer? E pega e puxa aqui, e quando vai pro alvo. Então,
Deus, Ele me deu um ministério, Ele me confiou um ministério que foi uma chamada incrível, dada a alguém inadequado, para fazer algo impossível, por tempo que só Ele sabe. Eu tinha planos, meu desejo era ir morar lá no Rio de Janeiro, lá perto de Arraial do Cabo. Essa era a minha vontade. A minha vontade não é a vontade de Deus. Então, Ele me chamou, fez uma chamada incrível, dando a pessoas inadequadas para fazer algo que aos meus olhos é impossível, por tempo indeterminado e ainda sem os recursos suficientes. Mas no fim dá tudo certo, porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. Aleluia, aplauda Jesus, querido. E Ele te confiou o ministério também. Então nós estamos aqui por causa dEle. Hoje, que você seja uma flecha nas mãos do Espírito Santo, que Ele possa te pegar e te... tá sendo espremido, tá sendo maltratado, tá sendo rejeitado, tá doendo, é a pressão, mas daqui a pouco você vai para o seu alvo, você vai para o seu propósito. Deus está te preparando, querido. Deus vai te preparando. Sabe, no céu não vai chegar pessoas bem vestidas, não vai chegar pessoas com carros importados, não vai chegar pessoas com as melhores roupas. Vai chegar um bando de gente tudo mancando, cheia de cicatrizes do campo de batalha, cheia de marcas, cheia de dor. Mas uma coisa é certa, nós estaremos lá, felizes, agradecendo a um Deus que foi fiel, que nos sustentou no meio da batalha, que nos protegeu. Então, essas marcas aí, quando Jesus ele ressuscitou, Tomé ele não acreditou. E aí Jesus ele falou: olha, Tomé, pega nas minhas mãos, olha aqui, as marcas estão aí. Ei, as marcas da cruz, as marcas de você ter que carregar sua cruz, de ter que conviver com coisas que você não gostaria, vai estar lá. Mas uma coisa é, você vai estar no melhor lugar, onde Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte. Aleluia, esse é o lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que fazem a sua vontade. Aleluia. Deus não pode nos ajudar se não concordamos com a sua palavra e agimos de acordo com ela. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ele dizendo isso para alguns saduceus, líderes religiosos da época, falando: o erro de vocês é que vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. E eu quero dizer para você, você conhece já as Escrituras? Você tem vivência com essa palavra? Você ama essa palavra? Você lê, você se alimenta dela? Sabe como eu sei que alguém ela está pronta, que ela atingiu um nível de maturidade? Ela não fica mais esperando receber alimento de ninguém. Ela provê o seu alimento. Ela faz o seu alimento. Sabe? Uma coisa que quando eu casei, eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas e uma mais nova. Então minha mãe sempre trabalhou. E minhas irmãs, na ausência dela, tinham que fazer a comida, né? Fazer alguma coisa lá para comer. Na maioria das vezes era minha mãe, que minhas irmãs ainda faltavam nisso. Mas quando eu casei, um dia, como eu crente, já pastor e pastora, que não significa nada, que não vai te impedir de viver isso, brigamos, né? Não de porrada, discutimos, se desentendemos. E aí eu precisava levar marmita para trabalhar no outro dia. Aí minha esposa falou: eu não vou fazer comida. Se você quiser, você faça sua comida para você levar. Eu falei: Senhor, os dias já estão difíceis, né? Uma marmita já tá... Não tem dinheiro para comprar a marmita amanhã, pôr gasolina na moto. E aí eu falei: vou ter que cozinhar agora, tem que fazer aqui, tem que olhar, tem que aprender. Até que eu aprendi, peguei gosto, hoje eu cozinho minha própria comida, faço meu alimento. Mas algumas coisas são para nos destravar, algumas coisas são necessárias. E aí você precisa entender que não basta somente você estar ouvindo essa palavra aqui. Essa palavra vai chegar até você como leite.
sabe, o leitinho, aquele básico. Mas a palavra que vai te alimentar vai ser a palavra que você mesmo produzir, a palavra mesmo que você olhar aqui para a Escritura e ver as revelações do Espírito Santo falar com você. Você entendendo aqui, lendo os evangelhos e vendo a trajetória de Jesus, vendo a vida dele, vendo que ele veio aqui não para nos ensinar a ser Deus, mas para nos ensinar a ser um ser humano em uma sociedade que só consegue olhar para si, totalmente egoísta, soberba, incapaz de perdoar, incapaz de amar, e ele dizendo para você através do evangelho: filho, olha, se você quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, venha após mim. Então, produza a sua própria palavra, o seu próprio alimento. Aleluia. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. A pastora disse aqui na quinta que nós somos seres adoradores. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar outras coisas. E quanta gente estão adorando imagens? Quantas pessoas estão adorando pastores? Estão adorando pregadores? Estão adorando cantores? Estão adorando. Escolheram um ídolo para si. E como eu disse, Jesus, ele não divide, ou melhor, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então nós precisamos abrir mão. E quantas pessoas idolatram a si mesmos? Nós precisamos nos esvaziar para que ele possa nos encher. Nós precisamos nos esvaziar das coisas que desagradam a ele. Diga amém. Torne sua vida uma constante comunhão com Deus. O aroma dele não permanece por muito tempo em uma pessoa que não se demora em sua presença. A palavra, ela nos ensina a ser como ele é. E para terminar, o amor de Deus, que é incondicional, ele ama altruisticamente pessoas egoístas, dá generosamente a pessoas avarentas e abençoa continuamente a pessoas ingratas. Mirelle contou uma experiência legal descendo do monte que ela teve com Deus. Depois eu não vou contar, quando você pregar você conta. E vale a pena viver esse amor, vale a pena viver essa verdade. Se o seu testemunho como cristão não fala, não é a sua boca que vai falar. Se não é o seu caráter, se não é a sua essência. A nossa essência precisa ser a de Cristo, porque agir é fácil. Eu estou agindo, eu estou levantando minhas mãos, eu estou adorando, eu dobro meus joelhos. Agora, o que nos revela de fato são as nossas reações. O que revela, os momentos de pressões que revelam o que está dentro do nosso coração. E nos momentos de pressão, nós colocamos para fora tudo aquilo que está dentro de nós. E é nesses momentos que você precisa que essa lâmpada clareie na tua vida, que aconteça um insight, tal, esse estalo, que você caia na real, que você é aquilo, que eu sou aquilo, que o momento de pressão me revela, para que eu seja transformado, que eu preciso. Olha, eu pensei que eu era tão bonzinho, colocava uma roupinha de social, uma gravata, um sapatinho social, me achava bom, me achava crente, mas eu estou vendo aqui nesse momento que o quanto eu preciso me parecer mais com Jesus, o quanto eu preciso ser humilde, o quanto eu preciso ser manso, o quanto eu preciso amar, o quanto eu preciso perdoar, o quanto eu preciso dos frutos do Espírito, o quanto eu preciso de amor, de alegria, de paz, de paciência, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque esses são os frutos que o Espírito produz em nós. Muito tempo nós aprendemos que frutos do Espírito eram vidas, almas, células. Só que os frutos é aquilo que o Espírito produz em você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração, querido.
somente a palavra de Deus pode te marcar, pode te curar, pode te levar a experiências novas. Não viva das experiências do passado, viva daquilo que Deus tem para você hoje, para essa geração. Que você não seja eco de homens, mas que você seja uma voz do Espírito Santo de Deus nessa terra. Tem um micro aqui. Cadê outro micro? Glória a Deus. Fale com Deus no teu lugar. Ei, vale mais a pena, o que vai nos ensinar mais não são os nossos acertos. Por muito tempo nós estabelecemos um padrão dentro da igreja de perfeição, e hoje o mundo nos ataca porque nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para buscar um único que é perfeito, que é Jesus, e olharmos para Ele e ver o quanto nós somos ruins, o quanto as palavras que saem das nossas bocas muitas vezes são para amaldiçoar e nunca abençoar, que são para falar mal do outro, que as palavras que saem são para condenar pessoas. E nós estamos aqui para ser como Ele é. Ele que poderia nos condenar, mas Ele mesmo assim escolheu nos amar. Então que nós vamos pedir para Ele que venha colocar as marcas dele em nós essa noite. Coloca as mãos no teu coração. Oh Jesus, coloque tuas marcas em mim. Coloque tuas marcas em mim, Senhor. Oh Deus, o amor te marcou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh Jesus, vem sobre nós, Espírito Santo. Ministra agora nas vidas aqui presentes, nos teus filhos, Senhor. Coloque tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Peça isso pra Ele nessa noite. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Vem, Senhor, coloque tuas marcas, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Peça isso pra Ele, querido. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Ele foi marcado, Ele foi ferido, cuspiram nossa face, Ele recebeu uma coroa de espinho. Coloque suas marcas. Chore aos pés dele se você está enfrentando momentos de dor, de tristeza, de aflição. Cante mais forte agora, cante mais forte. Coloque suas marcas, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Vem, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Oh, e amar, Senhor. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de amar, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez. E amar como você me ama.
Receba o amor de Deus, querido. Conheça esse amor, a sua largura, a sua grandeza, o seu comprimento, a sua profundidade. Porque você é amado, você foi amado, você é escolhido. Talvez você se ache improvável, como eu me acho improvável. Mas Deus tem separado improváveis para fazer a vontade dele aqui na terra. Pessoas que venham derramar o amor. Pessoas que venham amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Derrame amor nessa semana. Abrace, elogie, levante pessoas. Seja a mão dele aqui na terra, seus pés dele. Seja uma voz. Arabaxore que mandou dar alabaxere que mandou dar alabaxa. E ser, Senhor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos, Senhor, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. Deus abençoe seus sonhos, o seu ministério. Que Deus capacite e te conduza a você viver os melhores dias da tua vida. Que você se coloque à disposição do Espírito Santo. Esteja disposto, esteja disponível para fazer aquilo que Ele deseja fazer nesses dias. Amém, queridos. Aplauda bem forte Jesus. Glória a Deus. Coloque suas marcas.